Na base, gente, desse projeto, existe uma série de elementos históricos que aí sim interessam, né, para serem inseridos na sua redação. Fala, galera! Assunto da semana de hoje, hein? Tá em tramitação no Senado um auxílio emergencial, que não é aquele que o brasileiro precisa, mas é o chamado auxílio gestante, que a gente pode traduzir também por Bolsa Estupro. Se você pensa que já viu o horror, pode esquecer, porque olha, o buraco é bem mais embaixo. Depois do chão tem sempre o subsolo, principalmente quando a gente pensa em políticas medievais no Brasil, tá? O projeto de bolsa basicamente prevê o seguinte, que as 60, 70 mil meninas estupradas no Brasil por ano, e detalhe, isso são os dados oficiais, porque a estimativa extraoficial fala em torno de 500 mil mulheres ou 500 mil pessoas estupradas no Brasil por ano, caso fiquem grávidas, vão poder ter um auxílio emergencial no valor de até um salário mínimo. Detalhe, ou do suposto pai, que portanto é o agressor da vítima, e se o pai não quiser assumir a criança, porque ele pode não querer, ele tem essa possibilidade, a mãe não, tá? Se ele não quiser, quem vai arcar com um salário mínimo para essa criança até ela fazer 18 anos é o Estado. Se você pensa que isso é um absurdo, tem mais. Basicamente, esse projeto de lei, ele vai propor que a mulher que hoje tem direito de fazer o aborto em caso de estupro não tenha mais. Então não é um projeto de lei que auxilia uma vítima de estupro, dando a ela apoio psicológico, condições de reestruturar a sua vida, se reestruturar como sujeito, não é isso. É um projeto de lei que tira hoje da mulher estuprada, muitas vezes crianças, porque 66% das pessoas estupradas no Brasil, nas estimativas oficiais, são crianças de até 13 anos, geralmente por parente próximo, tá? Tira dessas crianças a possibilidade de fazer o aborto legal e com todo o amparo do SUS. Agora, de quem que é o projeto, né? 5 alternativas para vocês. Você supõe que o projeto é de alguém que desceu da goiabeira, é de uma mulher, é de uma anta, é de um sádico, tá? Ou de um homem. É óbvio, né? O projeto é do senador Eduardo Girão, do Podemos, né? Na base, gente, desse projeto, existe uma série de elementos históricos que aí sim interessam, né, para serem inseridos na sua redação. A sociedade brasileira, historicamente, ela é patriarcal, nós sabemos disso, né? O sistema de colonização era de engenhos de cana-de-açúcar, em que a figura do pater, o pater-poder, o homem que manda tudo, subsistiu. Lamentavelmente, nós não conseguimos romper com essa origem patriarcal que vem desde a época da colonização brasileira. E a gente carrega ainda uma herança, que é uma herança extremamente pesada do ponto de vista cultural, que faz com que o Brasil seja responsável, seja o 5º país que mais mata mulheres do mundo, seja um país em que a diferença salarial entre homens e mulheres é extremamente expressiva, seja um dos países mais violentos, né, nas questões de gênero e, fundamentalmente, seja uma sociedade que não quer discutir nada disso, o que é mais grave ainda, né? Todas as sociedades minimamente civilizadas no mundo estão repondo, né, repensando, recolocando as questões de gênero. A gente pensa, por exemplo, na Espanha, né, em que os meninos aprendem a passar roupa na escola para que eles possam aprender também que todo mundo é igual, porque se fazem coisas iguais, as pessoas são iguais, tá? Mas no Brasil não. As questões de gênero vão virar, inclusive, debate, né, de membros do governo para que sejam silenciadas, né? Basta a gente pensar em todas as sandices que a Damares, que é ministra, né, dos direitos humanos, da mulher e da família,
tem dito nos últimos tempos. Se não bastasse, o ano passado, vocês se lembram isso, que é um exemplo interessante para colocar na redação de vocês, uma garota de 10 anos, estuprada por um parente próximo, que tentou fazer um aborto no Espírito Santo, não conseguiu, porque manifestantes da extrema-direita, liderados pela Sarah Winter, aquela figura tenebrosa, né, que pediu para que a filha dos membros do Supremo Tribunal Federal fossem estupradas, né? Sarah Winter, que se dizia feminista, né? Quando ela vai ofender alguém, ela fala: desejo que a tua filha seja estuprada. Essa Sarah Winter foi a mesma que organizou aquele abraço em volta do Hospital do Espírito Santo, impedindo que a garota de 10 anos que tinha sofrido um estupro pudesse também fazer o seu aborto. Na sequência, a população do Recife, em Pernambuco, ficou muito revoltada, apoiou essa menina para que ela pudesse fazer um aborto, mas até então todas as formas de violência que um ser humano pode sofrer, a garota já tinha sofrido. Esse é um exemplo muito ilustrativo para você colocar na sua redação sobre esse tema. Na prática, galera, o que nós temos? Aqui no Brasil está praticamente sendo autorizado o estupro. Olha, estupra aí à vontade que depois a gente sustenta o teu filho. Né? Segundo o senador Eduardo, a proposta dele é para dar um apoio à mãe. Gente, do ponto de vista lógico, o que é um apoio a uma criança estuprada? Né? Apoio psicológico, apoio financeiro, que essa criança seja tutelada por uma família que possa protegê-la. Mas, fundamentalmente, né, a revisão de uma forma cultural que permite tanto estupro. Ou a gente passa a discutir questões de gênero agora, ou a gente tenta construir um país menos machista, ou o futuro Brasil, tá, é voltar para a Idade Média, que é exatamente isso que está acontecendo. Então, na base da discussão que entra na sua redação está: o Estado deve continuar laico ou não? O Estado brasileiro ele vai se tornar fundamentalista? E aí, como fundamentalista, todas as diretrizes religiosas passam a ser determinantes, né, para que a gente possa formular projetos de lei? Porque por trás do projeto, o que nós temos? Uma visão extremamente fundamentalista que propõe que o feto já tem vida e que, portanto, é melhor você não assassinar o feto do que acudir a uma criança que foi violentada com um gesto de estupro. Por trás desse projeto, o que nós temos é uma raiz quase que medieval aí da estrutura colonial brasileira. E a sua redação, ela deve fazer essa revisão histórica toda, porque este projeto ele é apenas um elemento simbólico daquilo que tem acontecido em termos de retrocesso na sociedade brasileira. Só que a gente tem esse retrocesso em vários setores, como, por exemplo, né, leis que terceirizam o trabalho, que praticamente está voltando à escravidão no Brasil. O salário que você vai ganhar é para você pagar a comida, moradia e mais nada, é a pejotização do trabalho. Leis que permitem, por exemplo, que funcionários do campo trabalhem em troca de comida e moradia, como já foi debatido no Senado. Leis que tiram todas as garantias individuais da sociedade civil em nome de um projeto de nação que é praticamente um projeto de nação medieval, quando a gente ainda não tinha inventado a ideia, né, dos direitos individuais. Em relação a isso, o que a gente tem que pensar? Este projeto do Eduardo Girão é só mais um. É evidente que dessa vez o impacto é grande, né? Porque você obrigar uma mulher que foi estuprada, geralmente uma criança, a conceber um filho, né? Uma criança concebe outro filho e em troca disso o Estado te paga um salário mínimo por mês até essa criança completar 18 anos, tem todos os elementos daquilo que há de mais horrível, é praticamente o horror, o holocausto instaurado na sociedade brasileira. Como se a dignidade das mulheres pudessem ser compradas, primeiro fator que você pode colocar na sua redação. Como se o estupro pudesse ser recompensado por um salário mínimo. Como se o corpo da mulher fosse propriedade do Estado, que é bastante grave. De novo, um projeto de lei em que a paternidade já não é mais de responsabilidade do pai. E, em última instância, o que é ainda mais grave, né, o Estado não tem nenhuma política de prevenção de violência contra a mulher. Né? A ideia é, a gente está preocupado com o aspecto religioso do gesto, mais nada. Para combater isso, né, que as causas, as consequências e fundamentalmente a discussão do problema tem que entrar na sua redação,
A gente vai precisar de uma educação que oriente uma situação menos machista, debate de gênero nas escolas, debate na mídia, um amplo debate com a sociedade. A gente precisa que o Ministério Público seja muito mais ágil para poder punir casos de violência contra a mulher. Que ele possa abrir, por exemplo, instâncias de denúncia, para que todas as mulheres que são violentadas e muitas vezes crianças violentadas por parentes próximos tenham um lugar aonde possa recorrer. Então o Ministério Público aí é um elemento que entra na sua redação porque é dele a função de fiscalizar o cumprimento das leis brasileiras. Se a gente tem quase 70 mil pessoas estupradas no Brasil, porque homens também são, viu gente? As mulheres são 90 e pouco por cento, mas os homens no Brasil também são estuprados. De dados oficiais e mais de 500 mil de dados não oficiais, significa que o Ministério Público está falhando aí em algum momento, e isso deve entrar na sua redação. Mas, fundamentalmente, a sociedade brasileira precisa reafirmar o caráter de laicidade da sua Constituição. Este país é um país laico. Ele permite que pessoas possam exercer livremente a sua religiosidade, que possam ter liberdade de culto, até porque ele é laico. Só que este projeto do senhor Eduardo Girão tira do país o caráter laico que ele tem. E isso é muito grave porque possivelmente não é o que a maioria da população quer. Passar projetos de lei, gente, que determinam mudanças quase que inconstitucionais, ilegais e até mesmo criminosas como essa, é de interesse amplo da sociedade brasileira e a gente deve rever isso. Esses são os dados fundamentais para a discussão da tua redação. Um tema como esse, evidentemente, que a estrutura da redação ela tem que ser de contra-argumentação. A gente levanta todos os aspectos que levaram a uma aberração, como a Lei Bolsa Estupro, cujo nome de eufemístico é auxílio gestante, porque de auxílio a gestante não tem nada, principalmente daquilo que ela precisa em caso de estupro. E a gente levanta todos os aspectos que poderiam fazer com que a sociedade brasileira entre na idade das trevas novamente, se esse projeto de lei for aprovado. E a partir deste levantamento a gente faz uma estrutura de ou. Eu tenho que defender a dignidade da mulher, a dignidade da pessoa humana, para cima de qualquer ideologia, principalmente das ideologias religiosas num estado que ainda se diz laico. Boa reflexão para vocês essa semana e até a aula.